Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do MXRF11 Maxi Renda FI, relatório referente ao mês de setembro que a gestão divulgou agora no final de outubro, trazendo para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações. Vocês devem lembrar que há pouco tempo o MX fez captação, eles estavam em processo de alocação desse dinheiro. Vamos ver como é que está a situação agora. A DRE para entender um pouco mais os números e até especular um pouco aí sobre os dividendos de novembro. E fechando o vídeo com o portfólio como se encontra hoje. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece o like. Seu comentário também é muito importante para o engajamento do canal. Se você conhece também alguém que investe no MX e puder compartilhar o vídeo, eu agradeço de coração. Dito aí os avisos e pedidos, vamos aqui para os destaques desse último mês. Nós tivemos dividendo de 0,09. Para o MX é um rendimento até abaixo da média dele. Se a gente pegar os últimos 2 anos, mais ou menos, o MX vem entregando 10 ou até acima disso. Quem investe no fundo há mais tempo já está acostumado a 9. Se vocês pegarem aí uns 3, 4 anos atrás, o MX distribuiu 8,5, 9 centavos com bastante frequência. Começou a subir o provento, agora nós temos aí esses 9 centavos esse mês, 0,91, que para fundo de papel não é um dividend yield tão alto. Isso acabou, para mim, sendo a principal responsável aí por essa queda na cota que a gente presenciou nesse mês de outubro. Vamos dar uma olhada na Terra DRE para tentar entender um pouco mais aí os próximos meses. Nós temos aqui um pouco sobre o cenário que eles colocam macro, especialmente aqui sobre o nosso índice FIX e PCA. Esses detalhes, como sempre, eu vou pular para não tomar tempo do vídeo, mas vocês podem acompanhar indicadores como boletim Focus, decisão de juros no Brasil, decisão de juros nos Estados Unidos, inflação, tudo isso faz muito preço nos ativos. Destaques do dia de segunda a sexta, 16h30, para quem chegou pela primeira vez e não conhece. Dá uma olhada no canal que todo dia aí sai essa informação trazendo esses principais dados. Vamos aqui para o que de fato envolve o MX. No panorama do Maxi Renda, mais uma vez destacamos o elevado crescimento na base de investidores do fundo, com mais de 1,2 milhão de cotistas, o maior da indústria de FIIs, na base do presente relatório, segundo dados da B3. O fundo vem crescendo bastante esse número de investidores, mesmo com a cota caindo. A gente tinha ali o fundo, há uns 2 meses atrás, a algo próximo a R$ 11. Mesmo com a queda ali a 10, 10 e 10, a cotação, ou melhor, a base de investidores continua crescendo. O fundo visa alocação, essa parte aqui eu gosto sempre de destacar, porque o MX, embora ele coloque ali que tem a possibilidade de investir em vários ativos, em vários tipos de investimento, o foco da gestão aqui, a gente consegue perceber isso no comentário do gestor. O fundo visa a alocação 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito, com carrega atraente e alto potencial de ganho de capital recorrente com giro no mercado secundário e até 20% do patrimônio em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade da ordem de NCC mais 13. Além disso, operações em fundos imobiliários que sejam com características de CRI, que por algum motivo foi estruturado via fundo imobiliário. Por que isso aqui é muito importante? Primeiro, porque diferente de muitos fundos imobiliários, o foco do Maxi Renda é o quê? Compra CRI de bom devedor e tenta ganhar dinheiro na marcação a mercado desse negócio. Vamos imaginar que agora o Brasil está um pouco complicado, a curva de juros estressada, você tem um título do governo a quase IPCA mais 7, o MX capta dinheiro agora, aproveita dessa oportunidade de mercado complicado, vai lá, compra. Vamos pegar aqui um ativo bem conhecido, uma empresa bem conhecida, compra um CRI da MRV, por exemplo, que é uma empresa acho que todo mundo conhece. Sei lá, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Aí a curva de juros melhora, ele vai lá, vende aquele CRI, faz ganho de capital, destrava valor para o investidor. Então, em vez da gestão focar em devedores com um perfil de risco um pouco maior, eles vão nos ativos com bons nomes de crédito e tenta ganhar na marcação a mercado, no giro de portfólio, tentar aproveitar a curva de juros aí, melhorias em relação aos seus CRIs e vai lá e faz ganho de capital. Essa parte é muito importante, porque aqui a gente está falando da parte, entre aspas, mais segura do fundo. Aí agora a gente vai para a pimenta do portfólio, que são as permutas financeiras. Olha a ordem, o retorno que eles buscam. INCC mais 13. Não dá para dizer que um negócio desse aqui tem um perfil tão conservador. INCC mais 13 é muita coisa. Mas os fundos imobiliários que, por alguma razão aí, que é focado nos CRIs, fundos imobiliários com características de CRI, que por algum motivo foi estruturado via fundo imobiliário. Então, entender essa parte aqui do MX, eu acho essencial para o investidor de médio a longo prazo do fundo.
No book de crise, agora vamos aqui para as movimentações. No book de crise, dando continuidade à alocação dos recursos da décima oferta, décima emissão, foram integralizados 496 milhões em crise. Ainda ressalta-se que há um pipeline de crise e permutas muito relevantes em estruturação para liquidação no final do mês de outubro, que infelizmente a gente só vai ver isso provavelmente lá para o final de novembro. Eu tenho achado o relatório do MX um pouco desatualizado. A gestão está divulgando agora setembro, enquanto a gente já está no final de outubro. Eu acho que os relatórios gerenciais deveriam ser divulgados logo nos primeiros dias do mês seguinte. E a gente está vendo informação ainda de final de setembro. Então, acho que a gestão poderia ser um pouco mais atualizada aí no relatório, quem sabe no início de novembro já divulgar o relatório de outubro para o investidor ter um pouco mais de noção do que é está acontecendo. Mas, enfim, de forma que a equipe de gestão espera alocar 100% dos recursos captados nas novas operações até o final deste período em ativos em ativos de com relação risco-retorno bastante atraente, ainda dentro do momento macroeconômico mais adverso, com forte abertura da curva de juros locais, que foi exatamente o que eu citei para vocês há pouco aí, de comprar ativos com bons nomes de crédito e aproveitar esse momento mais complicado de mercado. Um ponto importante, ficar de olho no informe mensal, porque o fundo demora de divulgar o relatório gerencial, mas o informe mensal geralmente sai ali no dia 10, dia 15. Se a gente vê esse caixa zerando, é provável que de fato eles tenham concluído aqui o pipeline que eles tinham falado, que já tem aqui muito relevante, tanto de CRI quanto de permuta. Então é bom ficar de olho no informe mensal para ter um pouco mais de noção se esse dinheiro foi investido mesmo. No book de permutas financeiras foram realizados novos investimentos no montante de 4 milhões de reais, pouca coisa. Por fim, no book de FIIs foram investidos 69 milhões de reais no FII HGRU. Eles investiram um dinheiro até considerável. 69 milhões de reais já é um dinheiro bom aí para fundo imobiliário, que é uma carteira que não representa muito hoje do fundo. Não é um tipo de investimento que eles alocam tanto. Se vocês pegarem os relatórios anteriores, é uma raridade eles destacarem um investimento em fundo imobiliário, porque eles compram pouca coisa. No âmbito da compra de diversos ativos com este fundo dos ativos do SPVJ, presente atualmente na carteira do Maxi Renda. Tal aquisição resultará em amortização relevante e rendimento também muito interessante no mês de novembro para o fundo, além da troca de um ativo ilíquido por um FII mais líquido na B3. Então, aumenta a posição na HGRU, porque o SPVJ reduz e essa parte aqui é bem interessante. Rendimento também muito interessante no mês de novembro para o fundo. Por essa notícia aqui, independente da DRE, eu acho que já deixa aquela sensação de que o rendimento não deve ser 9 centavos, deve ser aí 10 centavos por cota com essa notícia aqui. Não sei a opinião de vocês, deixem nos comentários, mas me parece que essa informação que eles deixam aqui já passa para o mercado de que o rendimento vem bom. Os rendimentos oferidos segundo o regime caixa foram de 9 centavos e 2, por isso que o rendimento só foi 9 centavos por cota nesse último mês, totalizando 40 milhões de reais distribuídos e 1,1 milhão 350 mil de dividendos, enquanto no book de CRI o resultado caixa foi de 34,3 milhões. No book de FII o resultado foi 3,8. O fundo ainda possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária de 4,4 milhões, um centavo por cota. O resultado, na visão da equipe de gestão, ainda reflete a relevante posição em instrumento de caixa, novas alocações que ainda não remuneram durante o mês e pelos índices de inflação mais baixos nos últimos meses, que tem impactado a distribuição de CRIs. Então, nós temos aqui caixa alto que impacta, ativos que investiram ainda não trouxeram renda, mas deflação, por exemplo, que a gente teve no mês de agosto. Essa é algumas das razões desse assunto aqui. Eu sempre comentei, já tem vários dias que eu venho comentando isso nos destaques do dia, vídeo destaques do dia, sobre esse assunto aqui de que o caixa do fundo era um dos responsáveis por esse rendimento um pouco mais baixo. Eles comentam um pouco do que seria o regime caixa. Os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa, por isso que tem a diferença aí do contábil, que eu, sinceramente, gosto mais da distribuição caixa do que do contábil por conta disso. É o que de fato está transitando no caixa. DRE, a gente tem aqui o mês de setembro, 43,9 milhões, permutas 1,3, fundo imobiliário 3,8, CRI 34,3, renda fixa, olha o quanto que rendeu a renda fixa, 4,3 milhões de reais, muita coisa devido a todo aquele caixa que ele tinha. Despesas, nós tivemos aqui 3,3, despesas operacionais, taxas de gestão e administração, nós temos 3,3 para 43 milhões de reais, 44 milhões aqui para a gente arredondar o número. Na minha opinião, é uma despesa bem tranquila no mês aí. Quando a gente olha aqui no ano de 24, ele teve 25 milhões de despesa para 336 de receita. Ainda uma despesa bem abaixo dos 10%, eu considero algo bem tranquilo.
Resultado foi 40 milhões, distribuiu 39, distribuiu o que teve de lucro mesmo no mês. Só que com aquela informação que eles deixaram de resultado maior para novembro, não dá para imaginar que a gente vai ver repetição de 9. Essa é minha interpretação com aquela notícia ali que eles citaram, né. Fiquei com uma visão bem positiva, não esperava um rendimento melhor para esse mês de novembro, até o relatório gerencial. Agora com essa informação eu fiquei um pouco mais otimista aí com o dividendo do mês. Talvez por isso até a cota vem se recuperando um pouco. Portfólio aqui para a gente fechar o vídeo. Composição da carteira hoje ele tem 72% em CRI, 11,6% é fundo imobiliário, 11,3% ainda é caixa, um caixa relevante e que vai se reduzir nesse mês de outubro. A gente só vai ver isso, como eu falei, no próximo relatório. E 4,5% hoje é permutas financeiras, pouca coisa em permutas financeiras. Nós temos aqui taxa média da aquisição no book de CDI mais 2,67, IPCA mais 8,2. Perceba que as taxas não são taxas tão altas assim, IPCA mais 8,2. Se vocês olharem a maioria dos fundos imobiliários, a gente fala de IPCA mais 9, IPCA mais 8,5 pelo menos. Então, o MX tem uma taxa um pouco mais baixa. E o LTV médio aqui da carteira é 52%, uma garantia muito robusta aí. Aqui a gente tem a tabela de sensibilidade, essa tabela de sensibilidade é bem interessante que eles colocam, e olha as taxas médias de tabela de sensibilidade nos preços que a gente viu recentemente, que era um deságio de quase 3% da cotação aí, 9,36. A mínima do MX, pelo menos até o mês de outubro, foi na faixa dos 9,30, para a gente arredondar o número. O carrego desse negócio, na visão da gestão, é IPCA mais 12, IPCA mais 12 é muita coisa. Para um fundo que tem um foco mais conservador, tem um carrego de IPCA mais 12, eu acho muita coisa mesmo. Ou CDI mais 4,84. Para quem compra ali no VP, mais ou menos, aí já fica algo mais próximo IPCA mais 10. Aqui a gente tem as últimas aquisições, dando continuidade à alocação dos recursos da nona emissão, melhor, da nova emissão, o Maxi Renda realizou no mês de setembro a aquisição de CRIs, 302 milhões em CRIs alvo, com destaque para os ativos descritos com mais detalhes, além de novas trusts no CRI GAV, Porto 2, Life, no valor de 25 milhões de reais. Ainda houve alocação de 194 milhões em CRIs para a gestão temporária de caixa nos CRIs Bem Brasil, IPCA mais 7, JFL, 10 milhões de reais, também IPCA mais 7, alguma coisa. Mateus TRX, 64 milhões, IPCA também mais 7. Por último, já como fato subsequente, no mês de outubro, houve alocação de 75 milhões de reais do CRI FS Infra a uma taxa de IPCA mais 11. IPCA mais 11 é muita coisa. E aqui nós temos 16 milhões do CRI MRV, IPCA mais 11,5, também taxas bem altas aqui, esses dois ativos adquiridos nesse mês de outubro, mais o pipeline que eles falaram ali que a gente tem. Então aqui a gente tem os CRIs que foram adquiridos, IPCA mais 8,7, que eles destacaram aqui 210 milhões de reais, operação estruturada lastreada na compra de fração ideal do edifício Icone da Avenida Faria Lima, em São Paulo, por um fundo imobiliário, IPCA mais 8,9, uma taxa muito boa. E Crielbo, 60 milhões de reais, IPCA mais 9, também taxa aí bem atraente. Aqui a gente tem a alocação do portfólio, imóvel residencial 28%, varejo alimentício 20%, outros com 22%, demais tem representação um pouco pequena. Muita coisa aqui é única, pouca coisa aqui mezanino e subordinada, ou sênior, quase tudo é IPCA. As taxas a gente viu ali até há pouco, duration um pouco mais longa aí, de 26 para frente. E aqui a gente tem a carteira, o maior ativo hoje representando 5,02%, que é o DV do Birman 32, que é um imóvel do fundo imobiliário, se não me engano, que eles falaram ali agora, IPCA mais 8,9%. Aí nós temos o segundo ativo com 3,32%, os demais com representação bem pequena. E as taxas aqui agora, dessas últimas que eles compraram, foram taxas bem atraentes mesmo. Essa questão da curva de juros está ajudando o MX a melhorar bem a média da sua carteira. Isso é bem interessante, porque sem tomar muito risco, a gestão está conseguindo melhorar a taxa média da carteira por conta dessa curva de juros estressada. Então, tem aí seus lados positivos e negativos desse momento complicado de mercado. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos aqui do relatório gerencial do MX. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também não esquece de compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, qualquer coisa que você conheça aí, onde tem pessoas que investem no MX. Se puder me ajudar, agradeço de coração.